Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos resolver uma questão da UFSC de 2020. Tabela periódica sua linda. Em 2019, comemora-se em todo o mundo o Ano Internacional da Tabela Periódica, em alusão aos 150 anos do desenvolvimento do sistema periódico pelo cientista russo Dmitry Mendeleev. A tabela periódica que hoje conhecemos agrupa 118 elementos organizados de forma crescente, em razão do seu número atômico e de modo que os elementos de um mesmo grupo, família, coluna, apresentam propriedades similares. Em seus sesquicentenários, 150 anos, essa ferramenta é indispensável para explicar e prever interações químicas e inferir características dos elementos, como reatividade, densidade, disposição dos elétrons em torno do seu núcleo atômico. Ele meio que fez referência aqui a Rutherford, né? Tipo, tem núcleo e os elétrons estão ao redor, né? Por exemplo. Sobre o assunto, é correto afirmar que os elementos do grupo 1 da tabela periódica possuem uma significativa diferença de eletronegatividade em relação aos elementos do grupo 16, o que explica o fato de moléculas como H2O possuírem ligações com elevado caráter iônico. Olha só, você não pode colocar na mesma frase molécula e elevado caráter iônico, né? Como hidrogênio e oxigênio possuem uma diferença de eletronegatividade menor que 1,7, é porque prevalece o caráter covalente. Então é baixo caráter iônico e não elevado. E tem uma pegadinha aqui, né, que além dessa informação errada, que é com relação ao grupo 1, né? Por exemplo, os elementos do grupo 1 e do grupo 16, ele está citando água, né? Ele está te dizendo que o hidrogênio é do grupo 1. Gente, isso é um absurdo, né? Porque o hidrogênio ele não é do grupo 1. Então, por favor, tem que saber que ele não tem família, lembra disso, né? Você não vai cair numa pegadinha dessas, né? Proposição 2. Diversos elementos da tabela periódica são poliisotópicos, ou seja, possuem mais de um isótopo estável encontrado na natureza. Sim, essa informação é verdadeira, mas só por curiosidade, na questão 35 da mesma prova, tá? No mesmo ano, ele citou isso para vocês, tá? Tipo, três principais formas isotópicas, né? Isótopos do urânio encontrados na natureza são urânio 238, 235, 234. Então ele deu um exemplo disso aqui. Então não é só urânio, mas como carbono, como oxigênio, hidrogênio, cloro, né? Existem vários, quase todos, para falar a verdade, né? Então, 4. A tabela periódica possui elementos considerados artificiais, ou seja, que foram produzidos em laboratório por meio de reações nucleares entre elementos de massa atômica distintas. Sim, cara, isso é verdade. Só que eu não entendi porque foi colocado aspas, por exemplo, na palavra artificial, né? Existem elementos artificiais? Existem, né? Eu posso te mostrar aqui. Quem são os elementos artificiais? Esses aqui que estão de rosa, esses são os elementos artificiais. Repara que é o ameriço, né, que tem número atômico 95, e todos os outros até o número atômico 118 ali, tá? Chegando no organassônio, né? Essa tabela da IUPAC, tá? Da International Union of Pure and Applied Chemistry. Então, ela é oficial, tá, da gente, beleza? Só que acontece, ó. O que acontece é o seguinte, cara. A gente pode dizer que os artificiais são os transurânios, que vêm depois do urânio. Urânio, para quem não consegue ver, ele está aqui, tá? São os transurânios, né, que vêm depois do urânio. É correto, só que tem que tirar o Neptúnio e o Plutônio, tá? Eu sei que muitos livros acrescentam eles como artificiais também. Eu te explico essa pane, tá? O mais correto seria dizer assim, número atômico maior que 94. Ou melhor seria transplutônios, né? Essa palavra eu acabei de colocar aqui para vocês e dar uma inventadinha nela. Então, o que acontece? Ó, tem livros muito antigos que eles vão dizer que o tecnécio, o astato, o frâncio, o promécio, o neptúnio, o plutônio são artificiais. Só que acontece, esses carinhas que eu acabei de citar para vocês, né, eles foram produzidos em laboratório, com certeza. Só que agora eles já foram encontrados na natureza, traços dele, tá? Pequenas quantidades dele já foram confirmada a presença na natureza. Então, eles não são mais artificiais, né? Então, se eles já foram encontrados na natureza, eles são naturais, beleza? Por exemplo, suspeita-se que o ameriço tenha existido na Terra, né? Só que
a gente não encontrou ele ainda. Então, o amerício, por enquanto, ele continua como artificial. Show? Claro, eu entendo alguns livros, né, alguns professores que vão dizer que esses caras aqui são artificiais, é porque são coisas muito recentes, né? Agora, o astato e o franço, cara, isso aqui já faz décadas que encontraram eles, então esses aqui não, né? Esses aqui tem que dizer que são naturais. Show? Tá, então, uma outra discussão que a gente pode fazer aqui é que os elementos artificiais, tá? Eles foram produzidos no laboratório, só que a maioria deles não foi por meio de reações nucleares entre elementos, tá? Foi reações do tipo urânio mais uma partícula alfa, beta, gama ou nêutron, né? Que nem, por exemplo, urânio 238 mais nêutron, e aí ele virou urânio 239, sofreu um decaimento e virou Neptúnio. Então, a maioria dos elementos artificiais, tá? Eles são produzidos no laboratório, quando joga partículas em outros elementos, e aí esses elementos sofrem um decaimento. Então, eu achei meio polêmico isso aqui que a UFSC deixou, né? Se ela não sabe essa informação, né? Deixa até um desafio para você. Tenta procurar um elemento artificial que foi produzido desse jeito que a UFSC está te falando aqui. Se você achar, deixa nos comentários aqui. Eu vou te agradecer muito, tá? Obrigado. Em solução aquosa, vamos para 8. Em solução aquosa, os elementos dos grupos 1 e 2 na tabela periódica tendem a formar ânions que são atraídos. Olha só, eu vou parar de ler só para te mostrar um negócio que eu acho que você já sabe, tá? Os elementos do grupo 1 e 2, eles são metais. E tanto que a gente canta uma musiquinha que é assim, ó, tio, positivo, o Cat é positivo, positivo, o Cat é positivo, mas o ânion é negativo. O Cat é positivo se origina nos metais e o ânion, do contrário, nos ametais. Então, se o grupo 1 e 2 da tabela periódica são metais, eles tendem a formar cátions e não ânions. E eles não são, mesmo sendo ânions, tá? Eles não vão ser atraídos eletrostaticamente entre si. Isso não existe, tá? Claro que os metais formam compostos metálicos, ligação metálica, mas isso é formando um retículo cristalino metálico que não tem nada a ver com o que foi citado aqui, né? Então, questão 16. As propriedades que explicam a organização atual dos elementos da tabela periódica corroboram a hipótese que os átomos consistem em esferas carregadas negativamente, nas quais são incrustadas cargas positivas conhecidas como prótons. Cara, ele está citando aqui o modelo de pudim de passos, tá? De Thomson. E não é o que confere, já que ele citou no enunciado, né, que era para ter um núcleo atômico, fazendo referência a Rutherford, né? Então, não está errado. Não está certo citar pudim de passas aqui nas proposições, tá? E a 32, para encerrar, diz assim, que os elementos de transição são concentrados no centro da tabela periódica e consistem em metais e não metais. Pouco reativos, que se estabilizam ao permanecer com 8 elétrons na camada de valência. Gente, olha só. Aqui estão os gases nobres, tá? E aqui estão os ametais, que é só tu brincar de fazer aqui os gases nobres, né? E ametais. E é só tu brincar de fazer a escadinha, assim, né? Para baixo, para o lado, para baixo, para o lado. Então, a gente tem 15 elementos que são ametais, que são só esse cantinho aqui na direita da tabela periódica, né? Cantinho superior aqui deu. Todo o resto aqui é metais, tirando hidrogênio, claro, que para mim ele é um ametal, né? Não vou deixar ele sem família, já não tem família, vou deixar ele sem grupo também, né? Então ele vai ficar com a classificação de ametais aqui, beleza? Então todo o resto aqui são os metais, que são 95 elementos, né? Eles são praticamente 80% da tabela periódica. É todos esses de branco, roxo claro e roxo escuro, tá? Essas são as cores que a IUPAC deu para esses metais, combinado? Agora, se eu for classificar os elementos de outra maneira, que é o bloco S e o bloco P da tabela periódica, tá? Eles são os elementos representativos. Esse bloco D, que é esse do meio aqui, ele é o elemento de transição externa. E esses aqui de baixo são os elementos de transição interna. Então, repara que os elementos de transição que estão sendo citados na proposição, eles não têm ametais, né? Porque os ametais são do canto ali direito superior. Então, onde é que fala que os de transição, né? Que são os ali do meio, possuem
consistem em não metais, isso está errado. E outra coisa errada é com referência aos 8 elétrons, né? Então, geralmente, os elementos de transição, né? Eu vou citar o ferro, por exemplo. Ele é 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, por exemplo. E aí ele perde 2 elétrons para ficar estável. E aí ele vai ficar com quantos elétrons na camada de valência? Por exemplo, esse cara aqui ele ficou com 18 elétrons e não 8. Então, os elementos ali do meio, eles vão ficar sempre com mais do que 8 elétrons na camada de valência. É um número que pode variar de 9, 10 até 18. Beleza? Bom, gente, espero que você tenha entendido essa questão aí, né? O nosso somatório aqui deu 6. Com ressalvas para essa afirmação 4, por exemplo, que eu não marcaria como correto na UFSC, né? Mas fica o desafio para você. Se você curtiu, queira dar um like aí, inscreva-se no canal, vai ter outras resoluções. Vou deixar aqui mais 2 vídeos interessantes para vocês, tá? Então, valeu! Positivo, positivo. O Kátia é positivo, positivo. O Kátia é positivo, mas o Wayne é negativo.